Fala, povo, beleza? O vlog de hoje é para especularmos aqui, para ficar um pouquinho mais grave a coisa, a morte dos freios no aro para as bikes de estrada. Antes de mais nada, se inscreve lá no canal. No final do vídeo, lembre de deixar o seu like no vídeo, comentários e etc. Dê a sua opinião sobre esse assunto que nós vamos falar. Agora, se possível também, não estou com nenhum dos meus produtos aqui da loja Pra Quem Pedala, tá vendo? Tchonga do marketing, mas passem lá na nossa loja. Temos uniforme de ciclismo, óculos da HB Pra Quem Pedala, acessórios, canecas, carteiras, enfim, uma variedade de produtos aí para quem pedala. Então, dá uma passada lá, link tá aqui embaixo. Bom, vamos falar então deste assunto. Por que eu trouxe esse assunto? Teve uma notícia essa semana aí que a Movistar encerrou uma parceria de 37 anos com a Campagnolo e adotou o grupo SRAM Axis nas bicicletas deles. Nós falamos disso no último PQP News e teve um pedacinho da notícia lá que eu até anotei, mas acabei esquecendo de falar, que era que eles disseram que vão utilizar 100% das bikes com freios a disco na equipe agora para 2020. Ou seja, a Movistar, que é uma equipe bastante grande, bastante tradicional aí do ciclismo, migrou 100% para os freios a disco. Primeiro vamos fazer um histórico aqui dos freios a disco no ciclismo de estrada. Foi uma pelenga desgraçada, todo o tradicionalismo do ciclismo, resistência dos atletas, a UCI tentando barrar o negócio, enfim. Ponto inicial aí dos freios a disco em bikes de estrada, digamos assim, foi no ciclocross, que não é uma bike de estrada, mas tem o quadro ali parecido com uma bike de estrada. Isso aconteceu em 2010. Em 2010 foi quando a UCI permitiu o uso de freios a disco no ciclocross. Permitiu o ciclocross, o pessoal começou a usar, achou ótimo, porque querendo ou não, o ciclocross oferece condições muito difíceis para os freios no aro, porque você anda em barro, lama, areia, neve, enfim, o terreno do ciclocross é muito complicado para um pneu fino, que nem a das bikes de estrada, ou mesmo ciclocross, que o pneu é mais grosso do que o de asfalto, mas ainda é fino. E então foi ótimo, eles gostaram muito porque melhorou bastante a performance de frenagem das bicicletas de ciclocross. Aí as indústrias começaram a evoluir os modelos de freios a disco para as bikes de estrada. Você começou com... Aí teve uma época que ficou meio com uma bagunça, que você tinha freios mecânicos para bike de estrada, aí você tinha freios hidráulicos no aro, aí depois esse freio hidráulico no aro desistiram, porque ele tinha potência demais no aro, que ele trava demais a roda, porque o disco ele exige mais força. Eu lembro há muito tempo atrás, eu li um estudo, já falei isso aqui algumas vezes, mas tem tempo que eu não falo sobre isso. O freio no aro, qual que é o problema? Como ele fica muito próximo da borda, a força que você precisa fazer para travar a roda é menor do que quando você faz a força no disco, porque no disco a alavanca é maior. Então você precisa de mais força da pinça no disco para que a roda trave. Então no aro você precisa de aproximadamente 200 libras por polegada quadrada de pressão para que a roda trave. Enquanto no disco você precisa de 1000 libras por polegada quadrada. Então, o que isso significa? Que a modulação, a área de trabalho de sensação de frenagem ali no aro é de 0 a 200, enquanto no disco é de 0 a 1000. Então você tem 5 vezes mais área de trabalho de pressão de frenagem ali, que é o que se chama de modulação, para que você chegue ao ponto de travar a roda. Então por isso que o freio a disco ele é muito mais preciso. E o sistema hidráulico, como ele tem menos perda no caminho entre o manete ali e a pinça de freio, justamente porque os líquidos não aceitam compressão, aí vai vir algum físico aqui que vai falar, não, aceitam 0,00000. Tá, mas não aceita compressão, então você tem menos perda nesse caminho. Geralmente a força que você aplica aqui ela é transmitida sem perdas até a pinça. Já no freio com cabo, você tem vários pontos de atrito, se o conduíte estiver sujo, dependendo da curva que o cabo faz, etc. Então você tem um pouco mais de perda, então você piora um pouco a modulação. E no caso do freio no aro hidráulico, essa conexão tão direta assim
gerava com que a roda travasse muito fácil, então eles preferiram tirar essa opção. Você só tem freio no aro a cabo mesmo. E, pelo menos na maioria das marcas, né, das marcas maiores. E, então, bom, explicando essa diferença dos freios, por que melhor e tal, em 2015 foi o momento que a UCI virou e falou assim, não, então tá, a partir de janeiro de 2016 vocês estão aptos a começar a testar os freios a disco. Aí veio o que eu chamo do argumento da serra elétrica voadora, né? Porque os ciclistas começaram a falar, lógico, muito por conta de todo digamos assim, o tradicionalismo e a não vontade de mudança que existe no ciclismo de estrada, que já não existe no mountain bike. O pessoal do mountain bike já é muito mais adepto a novas tecnologias, a mais mudança, etc. O ciclismo de estrada, todo mundo é muito reticente com tudo. Então começaram a falar, não, porque se tiver uma queda no ciclismo, imagina os discos vão sair cortando pescoço, dedo, olho, língua, intestino. Vai ser uma confusão esse negócio no pelotão, então isso não pode acontecer. E aí fizeram todas as manifestações, etc. Mas a UCI foi lá e falou, não, galera, vamos tentar. Vai. Aí em janeiro de 2016 começaram a usar. Aí começou uma série de coisas até interessantes. Assim. O Francisco Ventoso, na Paris-Roubaix de 2016, levou um tombo lá e falou que tinha sido o disco, que tinha cortado o joelho dele, que não sei o que, um monte de coisa. Aí depois foram investigar e tal, e viram que não tinha sido o disco, não tinha jeito de ter sido o disco, o ferimento, enfim. Aí depois teve um outro cara que caiu, a sapatilha dele cortou, só que cortou do lado errado, que era pra ser se fosse o disco, e na verdade descobriu depois que ele bateu numa cerca, enfim, tudo que acontecia é o disco. A gente até ficou brincando, que abriu uma rachadura no asfalto, o disco. E aí depois que aconteceu esse negócio com o Francisco Ventoso, a UCI suspendeu os testes, e aí parou de usar, e aí foi uma confusão, porque já tinha equipe que já tinha mudado 100% para bikes com freio a disco, aí teve que desmudar, ficou nessa lenga-lenga, a UCI acabou liberando de novo para testes, mas o lançamento oficial da coisa, assim, digamos assim, que a liberação definitiva só aconteceu em 2018. Então você pega aí que a tecnologia para bikes speed começou em 2010 lá no ciclocross e ele só foi liberado para ser utilizado, etc, no profissional, porque no amador o pessoal já estava usando em 2018. Então foram 8 anos, né, aí de testes e vai, volta, e pode, não pode, não sei o que, até que a coisa fosse. Eu não sei exatamente com detalhe a história de todos os componentes do ciclismo, mas eu imagino que deva ter sido um dos componentes que mais demorou para ser autorizado a ser utilizado pelos ciclistas aí na história do esporte. Então essa aí foi a história da lenga-lenga do freio a disco no ciclismo de estrada. O pelotão ficou meio misto, muita gente usando, muita gente não usando, queda para tudo que é lado, e não aconteceu o negócio aí da serra elétrica voadora, que seriam os discos cortantes hiperafiados. Então, meio que essa questão aí foi meio que superada, você não vê mais ninguém falando muito sobre isso, e as equipes realmente começaram a utilizar. E agora qual que é o negócio desse vídeo aqui? Que agora, neste último ano, como eu falei com vocês, a Movistar adotou, tiveram várias equipes que também adotaram. A Quick-Step ano passado já tinha mudado 100% para os freios a disco. A Lotto Soudal também vai andar 100% com bikes de freio a disco. A Bahrein Mérida aparentemente vai andar com bikes também, todas elas com freios a disco. A Movistar, como eu falei com vocês, e você tem também a G2R, que usa Edmerx, que vai ser meio a meio. Nas etapas de montanha, pela questão de peso, eles vão utilizar bikes com freio no ar, alguns atletas, mas boa parte da equipe vai usar freios a disco. Essa questão do peso também tem aquela questão, você tem bicicletas hoje em dia que elas saem de fábrica com 4,6 kg, com 5 kg. Um freio a disco vai acrescentar na bicicleta aí, sei lá, 300 gramas. Então se você tem uma bicicleta que já sai de fábrica com 5 kg, o limite mínimo de peso da UCI é 6,8 kg, então para os profissionais que usam equipamentos top de linha, não vai fazer diferença, porque você tem que ter uma bicicleta de 6,8 kg, então você precisa botar peso na bicicleta do jeito que ela sai da fábrica para poder usar. Então essa questão do peso aí não vai fazer tanta diferença assim. Tiveram as equipes Pro Continental também, a Bardiani CSF, que usa as bicicletas Guerciotti, eles vão utilizar freios a disco, e a Alpecin Fenix, que era a equipe do Van der Poel, que tinha aquele nome esquisito lá, Citrus, não sei o que, e agora virou a Alpecin Fenix, porque
a Katusha entrou em colapso financeiro lá e eles compraram a Katusha e agora virou a equipe Pro Continental e o Van der Poel vai correr nessa equipe. Bom, então esse é o contexto, várias equipes utilizando, pelotão profissional, boa parte aí já adepta dos freios a disco, e aí começa aquela discussão, o que isso tem a ver com você, comigo, e etc. O que eu acho, é uma opinião que eu falo para todo mundo que me pergunta o que eu acho dessa questão dos freios a disco, então eu vou passar para vocês a opinião que eu acho. Eu acho o seguinte, que sempre existe aquele argumento, mas eu não ligo para o mercado, etc, ok, isso é uma opção sua, mas no geral as pessoas tendem a ir atrás do que os profissionais estão usando. Então você vê todos os profissionais usando certo equipamento, por mais que você fale, não vou trocar agora, você começa a ter aquela pulguinha e daqui a pouco você vai querer trocar a sua bicicleta por uma bike mais moderna. O pessoal que está começando, que não tem tradicionalismo, que não escuta muita coisa dentro de pelotão, etc e tal, ele vai chegar numa loja de bicicleta, o vendedor vai falar, eu tenho aqui uma com freio no aro e eu tenho aqui uma com freio a disco. O cara que está começando, ele vai comprar com freio a disco. Até porque o preço já está ficando... Porque sempre que você tem um lançamento, você tem um preço... Quando lança, o primeiro freio a disco que apareceu, ele era muito mais caro. Mas essas coisas vão barateando, da mesma forma que hoje em dia você tem bikes com freio, bikes de mountain bike com freios a disco extremamente baratas. Você, muito daqui a pouco, você vai ter também as bikes de estrada com freios a disco extremamente baratos. Então essa questão do preço... num médio prazo ela passa a ser meio irrelevante, vai ser realmente a questão da escolha do ciclista. Então você vai passar a ter os iniciantes comprando e boa parte do pessoal amador aí, semi-profissional, digamos assim, vai tender a migrar para o freio a disco também. E aí o que é o que acontece que eu acho? Eu acho, nesse ponto que nós estamos agora, até um pouquinho para trás, eu acho o seguinte, se você vai comprar uma bicicleta nova hoje e você planeja ficar 2, 3 anos com essa bicicleta, se comprar ela zero, eu não recomendaria você comprar uma bicicleta com freio no aro. Porque quando esse movimento começar a acontecer, que eu acho que mais uns 2, 3 anos isso vai acontecer, que nem aconteceu com as 29, enfim, você passa a ter um momento em que todo mundo quer trocar de bicicleta. E aí todo mundo vai querer vender as bicicletas com freio no aro e vai querer comprar as bicicletas com freio a disco. Isso vai gerar um excesso de oferta de bicicleta com freio no aro e, aula básica de economia, quando você tem um excesso de oferta, você tem uma queda nos preços. Então se você comprar hoje uma bicicleta com freio no aro zero, quando você for revender ela, possivelmente terá uma dificuldade de vender num preço bom. Você vai ter que acabar entregando ela que nem hoje em dia você tentar... Não hoje em dia não, mas sei lá, 5 anos atrás você tentar vender uma bike aro 26, ninguém ia pagar nada pela bicicleta. Então eu vejo, é uma previsão minha, posso estar absolutamente equivocado, mas é uma previsão minha, então a minha opinião sobre o assunto, eu acho que em 2, 3 anos você vai ter um movimento desse de todo mundo querer vender as bikes com freio no aro para comprar os freios a disco. E quem tiver comprar a bicicleta zero vai acabar perdendo muito dinheiro. Eu acho que a bicicleta usada, como você compra a bicicleta usada, geralmente ela já tem uma depreciação muito grande. Quando você compra a bicicleta zero, você vai tentar vender ela 6 meses depois, você já vai perder um monte de dinheiro. Esse efeito não vai ser tão grave assim, entendeu? Eu acho que se você compra uma bicicleta usada hoje para vender ela daqui a 2, 3 anos, eu acho que não vai ser tão problemático assim você comprar uma bike com freio no aro. Mas, sinceramente falando, para comprar uma bicicleta zero hoje em dia, se for comprar uma bicicleta de valor maior, etc., eu acho um pouco complexo você comprar uma bicicleta com freio no aro. Se você quer, porque você gosta, qualquer coisa, enfim, eu só estou avaliando o aspecto da perda de preço que ela teria daqui a algum tempo na hora que você for tentar vender, caso você queira vender. Bom, então é isso. Eu botei esse nome, a morte das bikes de estrada, mas nesse sentido que nem você teve a morte das 26, que você passa por esse processo, de repente todo mundo vai querer a próxima coisa, a próxima tecnologia, e é esse tipo de tecnologia que no ciclismo de estrada demorou muito para mudar até, você vê no mountain bike já está absolutamente difundido, você não tem praticamente nada no esporte do mundo que use rodas que tenha freios no aro ou outro tipo de freio que não seja freio a disco, falando do ponto de vista de performance, né? Tudo vai para o freio a disco porque é um freio muito melhor em todos os aspectos. Então o ciclismo de estrada demorou muito para entrar nessa onda por conta do tradicionalismo, mas agora está entrando e é um caminho sem volta.
Então, bom, era só isso que eu tinha para falar para vocês. Deixa aqui a opinião de vocês, não relaxa, não dá chilique, fica puto, né? Eu tô falando, né? É só uma argumentação aqui, a minha opinião, a minha visão de mercado sobre o negócio, e aí fala o que vocês acham também, de forma respeitosa. Beleza? Então é isso, galera. Abraço pra vocês, like no vídeo, inscreve no canal e aquela coisa toda. Falou!